Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre zoologia, a ciência ou a parte da ciência e da biologia que estuda os animais, né? Vamos falar então hoje do reino animal, né? E do filo porífera, né? Lembrem quem são os poríferas, lembrem quem são os animais. Então, o reino animal é dividido em sub-reinos. Os mais importantes são os parazoas, que são as esponjas, e nelas estão os poríferos, né, ou filoporífera, ou os eumetazoas, todos os outros animais. Então, essa é fácil. Eumetazoa, todos os outros animais, exceto os parazoas, que são quem? As esponjas, né? Em 1857, os parazoas eram considerados vegetais. A partir de então, eles são considerados animais e nós vamos ver por que eles são considerados animais, tá? Características gerais: constituídos pelas esponjas, o filoporífera ou os parazoas, possuem pouca diferenciação histológica. O que era diferenciação histológica? Ah, professor, não lembro o que era histologia, o senhor falou, mas eu não estudei direito. Ah, tá vendo? Não estudou direito, tem que estudar, gente, tem que rever. Lembra daquela dica para frente, para trás, para os lados, para lá, para lá. Tem que estudar muito. Histologia é o ramo da ciência que estuda os tecidos compostos por células e que vão formar os órgãos, tá? Então, os parazoas ou os poríferos ou as esponjas não formam tecidos verdadeiros, tá? Ok? Possuem tecidos, mas não formam os tecidos verdadeiros. São aneuromiários, não possuem um sistema nervoso verdadeiro, né? Se não possui tecidos verdadeiros, não vai possuir um sistema verdadeiro. Por isso são aneuromiários, tá? Apesar de ter um sistema de contração, retenção, relaxamento, eles não têm um sistema nervoso, muscular que os faça estas contrações acontecerem, né? Tá? São assimétricos, ou seja, o sistema neural é assimétrico ou possui uma simetria radial, tá? Possuem inúmeros poros, então as esponjas a gente sabe que tem como característica os poros, são marinhos em sua maioria e sésseis na fase adulta. Esta palavrinha vocês não conhecem ainda, vamos lá, vamos gravar. Sésseis são animais ou plantas, né? Fixas, não se movem, são animais fixos, são sésseis, não se locomovem, não se transportam. Uma vez instalado, por isso na fase adulta, se instalou ali, vai viver ali para o resto da vida, né? Aquele indivíduo, se ele se reproduzir, se ele formar esporos e esse esporo for para um outro local, outro indivíduo vai se desenvolver. Mas aquele indivíduo é séssil. Para o resto da vida dele, ele vai estar ali naquele local. Tá? Olha lá, exemplos do parazoa. São então as esponjas, né, os poríferos, estão fixos aqui sobre um outro indivíduo. Pode ser um arrecife, pode ser uma rocha. E aqui nós temos algumas estruturas dos tecidos, das esponjas, né? Tá? Está em inglês, na verdade é só para mostrar para vocês, não se preocupe, nós vamos falar sobre todos esses elementos em português, né? Tá? Para mostrar para vocês como que eles fazem os sistemas de passagem de água e alimentos, absorção de alimentos e tudo mais. Então nós temos aqui os coanócitos, a entrada da água, né, da esponja,
tá? Então, o que é o coanócito, qual é a função do coanócito, nós vamos falar isso tudo aqui para frente. Existem 3 tipos de parazoas, né? Ou 3 tipos anatômicos de parazoas, tá? Que chamados então de organização estrutural. A estrutura desses parazoas é diferenciada, né? Então, o ascon é o mais simples de todo. A água entra e a água sai. A água entra, a água sai. Aqui dentro ela vai circular e ela vai ser... Tanto a água quanto os sais minerais e outros nutrientes vão ser absorvidos por algumas células da esponja, né? Não são tecidos verdadeiros, que vão permitir a sobrevivência deste indivíduo, tá? Ok? Agora vamos falar do sícon. É a trajetória água, poro, canal inalante, canal exalante, átrio e ósculo, né? Então eu falei para vocês, não se preocupem com esses nomes, ósculo, né? Átrio, tá? Ok? Que nós vamos falar sobre eles. Então, existe um canal exalante e um canal inalante, tá certo? Então, a água entra pelo poro para o canal inalante e para o canal exalante, tá? Ok? Esse átrio e esse ósculo fecham e abrem este canal exalante e permite então a movimentação da água e dos nutrientes, tá? Esse é o sícon, que é o estado intermediário de evolução dos parazoas ou dos poríferos ou das esponjas, né? E nós temos então o leucon, que é o mais evoluído de todos. Vocês podem ver aqui uma complexidade maior. Nós temos um canal inalante menor, nós vamos ter uma câmara vibrátil, então ela vibra, ela contrai, ela relaxa, tá? E nós vamos ter um canal exalante, né? Então a água entra, passa aqui pelas estruturas, né? O canal inalante, canal exalante, tá? Passa pelas estruturas e aí vai sair do indivíduo, ok? Então aqui tudo isso é formado por células e essas células absorvem a água, absorvem nutrientes, gerando assim, determinando assim a capacidade do indivíduo sobreviver, tá? Então, células de uma esponja. Então, vamos lá. Coanócito é flagelo e colarinho, possuem flagelo e colarinho, capturam e digerem substâncias nutritivas e contribuem na movimentação da água e formação do gameta masculino. Olha aqui os coanócitos, tá? Esses aqui são os coanócitos. Possuem flagelo e absorvem a água e absorvem os nutrientes para fazer então a nutrição do indivíduo, tá? Olha lá, coanócito, tá aqui coanócito, tá aqui o coanócito. Possui flagelo e fazem fagocitose. Lembra o que era fagocitose? A célula do animal em contato com o nutriente, abraça o nutriente, envolve o nutriente e o digere por reações químicas. Quando digerido, ele entra para dentro da célula do animal, tá? Nós vamos falar disso, mas vocês precisam ler e reler esses conceitos todos, tá? Espongioblastos ou espongiócitos formam a espongina, que é o esqueleto macio da esponja ou do porífero, né? Escleroblastos ou esclerócitos, né? Já são uma estrutura mais dura, mais rígida, vão dar mais resistência à esponja. Então, tem um tecido mole, mas tem um tecido mais duro, né? Então, o esclerócito e o espongiócito, né? Tem os miócitos, que são ricas em fibrilas contráteis, esfíncteres dos poros e ósculos e função de contração. Então, os miócitos
eles fazem essa contração. Assim como o nosso coração, nós temos o miocárdio, que é a parede do coração, que faz a contração, que permite a contração do coração. Nós temos os miócitos nos parazoas, nos poríferos e nas esponjas, que permitem a contração dos poros, ósculos, né? E dessas fibrilas contráteis, tá bom? Então, todos esses conceitos vocês encontram nesta figura aqui, ok? Nessas figuras aqui, certo? Amebócitos englobam substâncias nutritivas por pseudópodos. Lembra que são pseudópodos? São estruturas celulares que ligam uma célula com a outra, né? Participam então da excreção, respiração, defesa, transporte de espermatozoide e armazenamento. Aí nós temos os gonócitos, que originam tanto os gametas femininos como masculinos, né? A mesogleia. A mesogleia é uma gelatina, uma camada gelatinosa no interior da célula. Como os poríferos são seres que não possuem os 3 tecidos, né? Os 3 folhélhos, eles só possuem 2, o endoderma e o exoderma. No mesoderma, no lugar do mesoderma, nós temos a mesogleia, tá? Que é uma gelatina que dá o preenchimento para o corpo da esponja, né? Desenvolvida nos ascons. Então, os arqueócitos indiferenciadas, formadoras de outras células. Nós temos os porócitos, que são perfuradas, células perfuradas, formadora dos ósseos, dos poros, né? Nós temos as células chamadas pinacócitos, que servem para fazer o revestimento externo e interno do indivíduo, né? Depende da anatomia da esponja, e formadora da pinacoderme, tá? Principais células dos poríferas, nós temos tegumento, que são células achatadas, por exemplo, os pinócitos, posição variada dependendo do tipo anatômico considerado. Nós temos esqueletos, tá? Endoesqueleto presente na mesogleia, formadas por espículas de sílica ou cálcico inorgânicas, ou fibras de proteína, as esponginas, tá? Que são orgânicas, derivados dos espongioblastos orgânicos e dos escleroblastos inorgânicos, tá? Digestão, nós temos intracelular, que acontece exclusivamente, né, interior dos coanócitos, que é aquela que eu falei para vocês. Alimentam-se de fitoplânctons ou plâncton através da fagocitose, né? Dos coanócitos vão para os amebócitos e dali para o resto do corpo, tá? Então é isso que acontece, nós temos que fixar esses termos. Em relação às células reprodutoras, então nós vimos aqui que nós temos células do tegumento, né, do tecido, que são tecidos não verdadeiros, nós temos células do esqueleto e nós temos células que fazem a digestão. E nós temos também células reprodutoras, apesar de que as esponjas, né, têm o tipo de reprodução assexuada e sexuada, ou seja, tem os 2 tipos de reprodução, né? Ela forma tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino e pode, numa fase da sua vida, fazer a reprodução assexuada sem a participação do gameta masculino ou a reprodução sexuada com a participação do gameta masculino, tá? Então, assexuada, existem 3 formas de reprodução assexuada, a gente já viu isso anteriormente, que é o brotamento, através do broto, esse broto se desprende do indivíduo e vai formar um novo indivíduo, tá? Da esponja mãe surge um broto e do broto surge um novo indivíduo. Regeneração é aquela capacidade que alguns indivíduos, a estrela, por exemplo, né, a planária e outros indivíduos, outros seres vivos, têm de regenerar o seu organismo. Então, por exemplo, desta pontinha aqui da estrela, né, desta pontinha, tá?
vai gerar um novo indivíduo. Então vai haver uma regeneração. E deste ponto que está faltando agora, vai surgir também um novo ponta de estrela, recuperando aquele membro perdido. Esta é a capacidade que os seres mais inferiores possuem, a de regeneração. Quanto mais alta a posição no reino animal de um indivíduo ou de um vegetal, menos capacidade de regeneração ele vai ter. Tá? Ok? Gemulação. O que é a gemulação? Em condições adversas, principalmente as dulcícolas. Quem são as dulcícolas? As esponjas de água doce, por isso dulcícolas, geram formas resistentes, ou seja, então as condições estão adversas. Aquele lago onde as esponjas estão vivendo, ou poluiu, ou está sem oxigênio, ou está com pouca água. Então as esponjas, para se protegerem, garantir a sobrevivência da sua espécie, elas formam gêmulas. Essas gêmulas são encapsuladas e elas vão permanecer encapsuladas até o momento. O corpo da esponja pode secar, pode morrer, mas aquela gêmula está protegida, e quando houver novamente condições favoráveis ao seu desenvolvimento, ou seja, água abundante, aquela gêmula vai formar um novo indivíduo, tá? Então, as formas assexuadas dos parazoas são 3: brotamento, gemulação e regeneração, tá? Já as formas sexuadas, sem a participação do gameta masculino, podem ser monóicas ou dioicas. Lembra? Monóicas, em uma casa você tem os 2 sexos, ou dioicas, você tem para cada sexo uma casa diferenciada. Então haverá troca de gametas, né? Ou na mesma casa ou por casas separadas, né? Tá? Normalmente a fecundação é interna, o gameta masculino penetra o coanócito, é levado até o óvulo na mesogleia, tá? E aí vão gerar 2 tipos de larvas: larvas móveis ou ciliadas, chamadas anfiblástulas, né? Olha aqui as células móveis, né? As larvas móveis, anfiblástulas, ou parênquimulas nas silicosas e orgânicas, tá? Então as parênquimulas, vejam que a estrutura é diferente. Nós temos aqui uma concentração num dos polos, né? Ok? E aqui nós temos em toda a célula, tá? Então, esse é o tipo de célula, é o tipo de reprodução sexuada, né? Tá? Dos parazoas. Então, ela pode ser assexuada ou sexuada. E tem, então, 2 tipos de larvas, tá? Essa é uma aula bem mais curta, certo? Para que vocês possam revisar, então, todos esses tipos de estruturas. Tá? Esses tipos de estruturas é importante vocês agora pegarem a figura e entenderem onde está o coanócito, onde estão as espículas, o colar que a gente falou, né? A fagocitose, tá? Deixa eu até tirar daqui para vocês, revendo, né? A entrada de água, né? A epiderme, ok? Os coanócitos, os amebócitos, tá? A fagocitose, o flagelo, o ósculo e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é uma aula de bastante memorização. Vocês precisam memorizar, vocês precisam trabalhar esta condição dentro do conhecimento de vocês, de memorizarem conceitos. Muitos desses conceitos a gente já tinha visto em aulas anteriores, então por isso que ela é uma aula mais rápida, tá certo? Então vocês precisam agora estudar, estudar e estudar, tá bom? Então fiquem bem, um forte abraço e até a próxima aula. Nos vemos em breve.